Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa meditação. Sempre estamos nos juntando ao redor da preciosa palavra de Deus, que está completamente aberta para nós através da mensagem do mensageiro de Apocalipse 10, verso 7. Esta palavra nada mais é do que o pão da vida, ela é a água da vida. Jesus disse para a mulher samaritana: eu tenho uma água para te dar, para acabar com a tua sede definitivamente. Haja visto que aqueles que possuem fome e sede de justiça são bem-aventurados, de acordo com Apocalipse capítulo 5, no grande sermão da montanha. Nós estamos vivendo dias tremendos da história da igreja. Esse é o tempo em que nós estamos alcançando a preciosa promessa de Apocalipse capítulo 2, verso 7, que disse que ao que vencer, eu lhe concederia o privilégio, veja, a grande graça, a grande bênção de comer da árvore da vida. Esta árvore da vida é aquela de Gênesis, quando Deus proibiu os nossos pais de comerem dela outra vez e viverem eternamente. O caminho àquela árvore foi fechado e haviam querubins, veja, seres especiais, veja, seres que foram criados por Deus lá na eternidade e que o tornaram Deus, porque Deus quer dizer objeto de adoração. Veja, e ali estava ele, a árvore da vida, a pessoa da vida. Veja, essa era a árvore que Adão e Eva deveriam comer e viver eternamente. E Deus então fecha o caminho e põe querubins ao redor do altar, com uma espada desembainhada, impedindo o acesso à árvore da vida. Veja, e esta árvore ficou fechada por todos esses anos. Veja, ela aparece em Apocalipse capítulo 5, em forma de um livro. Veja, lá estavam 7 selos colocados nessa árvore. Ninguém podia ler, ninguém podia olhar, ninguém podia comer, não havia acesso àquela árvore, porque, veja, deveria haver sangue sobre o propiciatório. E o sangue só era colocado, veja, no dia 10 do mês 7, lá na figura, na sombra, no tipo do Velho Testamento. Veja, na Páscoa, o animal era morto no 14º dia, mas o sangue era derramado na terra e o sacrifício consumido no altar, mas o sangue não era colocado lá no lugar, lá no propiciatório, porque lá era apenas na festa da expiação, no dia 10 do mês 7. Veja, então esta árvore estava inacessível, mas haveria a restauração da árvore noiva ou a restauração da árvore da vida. Veja, o acesso à palavra. Agora, veja, esse lugar, veja, nada mais é também do que um altar. E nesse altar estava a pessoa da vida, a árvore da vida, a palavra da vida. Foi isso que Isaías viu no seu capítulo 6. Veja, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, veja, assentado sobre um alto e sublime trono. Poderíamos colocar aqui, num alto e sublime altar. Veja, e o seu séquito enchia o templo. Séquitos são seguidores ou adoradores. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Veja, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Veja, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Veja, e a casa se encheu de fumo. O que estão fazendo? Estão queimando sacrifício. Estão adorando, porque este é o altar. Essa hora tão bendita em que nós estamos vivendo, a igreja, a verdadeira igreja, ela tem sido chamada a esse lugar secreto. Veja, a esse lugar secreto, pelo plano de Deus, pela promessa de Deus, nesta hora em que nós estamos vivendo, enquanto o julgamento está caindo lá fora.
mas uma igreja tem entrado nesse lugar, além do véu. Veja, houveram 7 lâmpadas, iluminando o caminho até a árvore da vida. 7 vozes, 7 mensageiros, 7 espíritos refletindo a glória da Shekinah, iluminando o caminho para a árvore da vida. Veja, e agora a igreja é chamada a entrar nesse lugar para adorar a glória da Shekinah. Nesse lugar está o maná escondido, está a vara que reverdeceu, está a palavra velada, está o propiciatório, o lugar de misericórdia, porque o sangue está colocado nesse lugar para a verdadeira igreja. E esse lugar secreto, veja, esse reino secreto, chamado de reino dos céus, esse templo celestial, por isso fala que nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo. Veja, esse lugar, veja, e esse lugar secreto está exatamente colocado em nosso coração. Ali há um altar, ali está o sangue, ali está a pessoa da vida, e ali nós adoramos em espírito e em verdade. Este lugar secreto, veja, que o mundo nada sabe, que o incrédulo não tem acesso. Veja, que aos judeus ainda está fechado, que as denominações não podem alcançar. Veja, esse lugar colocado em nosso coração. Por isso a profecia, veja, uma das 7 vozes, um dos 7 mistérios que estão produzindo a fé de arrebatamento no nosso coração é exatamente esse. A grande revelação do acesso à árvore da vida. Veja, quem dela comer viverá eternamente. Que segredo, que mistério. Por isso disse o profeta que a igreja já entrou nesse lugar secreto. Ela conhece o segredo do alimento espiritual em seu devido tempo. Para aqueles que têm um evangelho social, acham que isso é fanatismo. Mas para nós, é alimento secreto. Nesse lugar secreto, lá onde está a glória da Shekinah. Por isso Efésios 1:12 disse que nós somos predestinados para adorar a glória da Shekinah. Veja, o profeta abre esse grande mistério de Apocalipse, de Gênesis capítulo 3, na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, e ele fala que esse lugar, veja, é um altar. E onde é que está posto o altar hoje, para nós, os eleitos? Em alguma cidade? Em alguma montanha? Não. Exatamente em nosso coração. Nós somos o tabernáculo do Deus vivente. Nós somos o templo do Deus vivente. Nós somos as pedras vivas. Veja, formando esse tabernáculo. Depois de 7 eras da igreja, as pedras juntadas. Veja, exatamente como o exemplo do Vale dos Ossos Secos. Deus juntou essa igreja universal, formando esse tabernáculo. E a pedra de coroa tem descido, Cristo, e se abrigado atrás do véu. Este véu não é mais véu de peles de animais, é véu de peles humanas. Em Gênesis 3, no verso 22, quando nossos pais foram expulsos da vida eterna, veja, eles não puderam mais se alimentar da árvore da vida. Veja, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Veja que promessa! Ter acesso à árvore da vida, o segredo da vida eterna, comer dessa árvore e viver eternamente. Que privilégio, que bênção, que graça! E essa é a promessa para os nossos dias, depois que os selos foram abertos. Por isso nós vamos entender que esses 7 selos estavam abrindo o livro da vida do Cordeiro, que é a árvore da vida, o acesso à árvore da vida, o que a gente chama de abertura da palavra. Por isso a espada cai na mão do 4º querubim, do 4º serafim, esse que guardava o sangue, que guardava o propiciatório, que fazia sombra em cima da palavra, em cima da arca. A espada cai na mão dele no Quênio Sabino. Deus não está brincando, Deus está cumprindo profecias, cumprindo o seu propósito, restaurando a árvore noiva, restaurando a árvore da vida, porque essa é a sua promessa, e Deus tem que cumprir sua promessa. Vejam,
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para onde? Para onde e para o quê? Para a árvore da vida, para voltar à eternidade. O caminho tem 7 degraus, 7 eras, 7 vozes, 7 trovões, 7 mensageiros, 7 virtudes. Veja, trazendo esses misteriosos trovões para trazer a fé para o arrebatamento. Então ele prega a mensagem de Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, 2, 9 e 1. Você observou? Esses querubins que João viu estavam interessados em guardar a árvore da vida. Então eles deviam estar interessados em seres humanos. Ou leia Gênesis, voltando a Gênesis novamente. Eles guardavam aquela árvore da vida e vigiavam o caminho da vida. Guardavam a árvore da vida e vigiavam o caminho da vida, o caminho da vida. Como é o caminho? Jesus disse: eu sou aquele caminho, eu sou aquele pão que veio do céu, ou de Deus do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. Agora, há um caminho de volta àquela ou para aquela árvore da vida. Você compreendeu isso? Agora, nisso eu quero mostrar agora e deixar isso bem claro. É um altar. Como é que você se aproxima do altar? Veja, muita gente não aprendeu isso ainda. Agora, isso pode ter sido um altar no Jardim do Éden. E direi por quê? Você recorda que ambos, Caim e Abel, subiram até aqui para adorar? Então aquilo mostrou que o altar de Deus foi mudado e colocado aqui no Jardim do Éden. E o único caminho de volta para o Éden é através do altar. E aqui está novamente de volta ao Éden através do altar. E eles tinham que conservar aquele caminho ali, guardá-lo, pois eles não podiam voltar ali até que esse fosse coberto com sangue. Por isso, o Senhor Jesus aparece fora da porta para dizer para nós: Deus aceitou o sangue. Então podemos entrar com ousadia nesse lugar hoje, depois que o livro está aberto, para comer da árvore da vida e voltar para casa. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.